Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast da CAT Investimentos. Eu sou Caio Leonan e hoje eu vou conduzir mais um papo sobre previdência privada, continuando a nossa série, com a Juliana Morato. Ju, seja muito bem-vinda. A Ju é especialista em previdência privada no Banco Safra. Mais uma vez, Ju, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Excelente. Pessoal, acho que o papo hoje, a gente teve o primeiro episódio falando o que é a previdência privada e hoje a gente vai avançar um pouco no assunto, falando um pouco mais sobre como escolher a melhor previdência, quais são os benefícios. E antes da gente falar sobre estratégia, nada melhor do que falar sobre quem conduz essa estratégia. Falando um pouco mais sobre a gestão da Safra Asset, né? Ju, há quanto tempo a Safra Asset está no mercado? Como funciona o trabalho de gestão de vocês? Conta um pouco pra gente. Hoje a Safra Asset faz um trabalho na gestão de recursos tanto de fundos de investimentos quanto de previdência e estamos no mercado desde 1974. Temos mais de 110 bilhões sob gestão em gestão de recursos de terceiros, mas para a Previdência temos em torno de 23 bi sob a nossa responsabilidade. E hoje nós fazemos a seleção dos ativos considerando as melhores alternativas diante do cenário e assumimos o compromisso de entregar ali melhores resultados diante das condições que nós temos. Perfeito. Tem um ponto muito interessante da Previdência que são os benefícios, né? Acho que a grande busca do investidor não é só sobre a estratégia de investimento, mas também os benefícios atrelados a ela. Para você, se você pudesse elencar ali os principais benefícios de uma Previdência, quais seriam esses benefícios? Exatamente. Hoje a Previdência privada ela se tornou uma opção tão atrativa como qualquer outra modalidade de investimentos, até porque a Previdência privada, por muitos anos, foi apresentada de forma errada aos investidores. Mas, diante das últimas mudanças, e principalmente até com a reforma tributária dos fundos exclusivos, né, onde se aplica cotas, uma das principais vantagens agora na Previdência é que não se aplica cotas, sendo uma alternativa também tão rentável quanto os fundos de investimentos. Hoje nós temos estratégias desde renda fixa, multimercado e renda variável disponível para os fundos de previdência, mas quando eu olho o produto, Caio, em especial, eu vejo a vantagem fiscal no plano PGBL, que é o plano gerador de benefício livre, e quando eu olho para o plano VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, principalmente eu observo as vantagens sucessórias, porque tem o intuito de facilitar a transmissão de recursos a terceiros, com um menor custo, maior eficiência e agilidade. Então, eu tenho 2 planos de previdência para o investidor pessoa física, 2 modalidades com propósitos diferentes. Para quem quer benefício fiscal, é o PGBL, desde que escolha e atente-se às regras do produto, porque o PGBL ele oferece o benefício fiscal desde que a pessoa opte pelo modelo completo na declaração do imposto de renda pessoa física, mas não é só isso. É necessário que seja um contribuinte ativo do INSS ou previdência oficial, no caso dos servidores públicos, para usufruir do benefício fiscal. Se não se enquadrar nessas regras, não faz sentido tem que evitar a bitributação, né? Quer pagar menos imposto, se enquadra na regra, utiliza o PGBL. Ainda indo além, se quiser eficiência tributária, através dos regimes, que daqui a pouquinho a gente fala mais, de acordo com o regime tributário escolhido, a pessoa consegue também pagar menos imposto na hora do resgate ou na conversão em renda, de acordo com o seu regime escolhido. Interessante. E a gente, quando fala de previdência, a gente está normalmente, né, falando de um produto de longo prazo. E como você mesmo bem disse, previdência é um veículo. Então, nós temos boas previdências no mercado e tivemos também péssimas previdências, tanto em termos de rentabilidade quanto em termos de gestão. E existe aquela mística que o investidor está para sempre preso nisso e não é verdade, né? Não é verdade. Muito em linha, né, com o que foi praticado no mercado
anteriormente, era principalmente a taxa de carregamento que impactava diretamente. Hoje, os planos de previdência não se cobram, não se aplicam taxa de carregamento, fazendo com que o valor aportado seja aquele que será somado ali no valor acumulado do cliente. Agora, quando a gente fala de gestão, a Safra Asset tem produtos aí que foram premiados pelo valor, pela revista Exame, como o nosso fundo de previdência que nós temos, o Vitesse. Ele é inspirado no fundo Vitesse, que foi eleito pela revista Exame por 2 anos consecutivos como o melhor fundo da categoria High Grade. Então, eu tenho a sofisticação na gestão que antes só era conhecido como ou fundos de renda fixa ou, no máximo, um balanceado, que é aquele que combina operações de renda fixa e renda variável dentro de um mesmo plano. Agora, não mais. Eu tenho, de acordo com a nova regulamentação, a possibilidade de fundos setoriais, fundos de ações dentro da Previdência. Então, hoje, por si só, eu tenho a atratividade de estratégias aderentes ao cenário e com a possibilidade também, Caio, do cliente que, se a rentabilidade, se a estratégia não fizer mais sentido, não estiver ali adequada ao seu perfil do investidor, o investidor que tem o plano de previdência, ele tem a possibilidade de transferir entre fundos de previdência sem pagar tributação. Então, a qualquer tempo, de acordo com os seus objetivos e cenário, o investidor ele consegue fazer a portabilidade interna, ali, alterar os planos, o fundo de previdência que está vinculado àquele plano sem tributação. Diferente de um fundo de investimento ou qualquer outra modalidade que o investidor precisa resgatar e reaplicar. Então, a Previdência oferece isso. Outro ponto é que, se o investidor tiver recursos na concorrência e quiser transferir para nós também, ele consegue fazer uma portabilidade sem tributação. Então, nós temos isto e é uma condição específica da Previdência Privada. E as regras de transferência ou exigências, elas são muito simples, né? Exatamente. Hoje elas se diferem apenas de acordo com o público que o fundo é destinado. Então, eu tenho regras para investidor geral, onde tem uma carência de resgate ou portabilidade de 60 dias. E se for um fundo destinado a um investidor qualificado, que envolve um maior risco ali no investimento, eu tenho uma carência para resgate também de 180 dias e portabilidade a mesma. Então, eu tenho sim, mas de acordo com o público que o fundo foi constituído. Ju, vamos falar um pouquinho agora de tributação, né? Hoje a gente tem 2 regimes majoritários, que é o regime regressivo e o compensável ou progressivo, né? Detalhe um pouco mais para a gente sobre ambos. Claro. Então, o regime progressivo, ele também é conhecido como compensável. Isso porque há uma tributação de 15% na fonte, no momento do resgate ou do recebimento do recurso em renda, mas no ano seguinte àquele evento, tem que se pagar a diferença daquilo que ainda não foi tributado, conforme a sua alíquota IRPF. Então, considerando alguém que está enquadrado numa alíquota de 27,5%, estava no regime progressivo, né? Paga-se 15 na fonte, no ano seguinte, na própria declaração, faz-se o ajuste e paga-se a diferença de 12,5. Esse num exemplo de 27,5. Agora, se eventualmente a pessoa pagou 15 e excepcionalmente se enquadra numa alíquota menor, ela teria uma restituição maior. Mas, de fato, na fonte são 15%, e eu tenho que lembrar que é de acordo com a alíquota IRPF. É necessário que, na hora que contrate o plano, você faz essa definição. No regime progressivo, você ainda tem a condição que, se você mudar de ideia e quiser alterar para o regressivo, é possível, desde que você faça essa alteração até o último dia útil do mês subsequente, né, que você fez a contratação. Então, é possível alterar. Agora, passou esse prazo, também não se altera. Muita gente desconhece essa regra. Agora, quando a gente fala do regime regressivo, que também é conhecido como uma tributação definitiva, isso porque as alíquotas elas decorrem de acordo com o prazo. Uma vez escolhida, não se altera, é irretratável. Então, eu tenho um regime regressivo que quem faz, né, ali as suas aplicações até 2 anos, se precisar resgatar, 35%. A cada 2 anos,
anos decresce 5%, após 10 anos e um dia, 10%, e sendo que no PGBL a tributação é sobre o valor total, no VGBL é apenas sobre rendimento. Então tem que se atentar a essas regras, mas olhando para longo prazo, uma vez que a Previdência é uma reserva, um período que você se acumula pensando no futuro, para facilitar a aposentadoria, para preservar legado, o melhor regime, desde que tenha certeza absoluta, Caio, não pode ter dúvida, que não vai resgatar o dinheiro antes, melhor o regressivo. Se você consegue administrar o tempo, a melhor tributação, né, a se escolher é o regressivo. No entanto, se houver qualquer dúvida, pode ser que utilize o valor ali antes de 4 anos, talvez o progressivo se enquadre. Então, tem que sempre considerar quais são os objetivos. Será médio e longo prazo? Qual é a alíquota, né, que faz mais sentido? Mas pensando para o futuro, sempre o regressivo será melhor, desde que tenha certeza absoluta. Mas claro que não é uma verdade que você tem que cravar ali na pedra. Não é. Cada cliente tem a sua necessidade, tem os seus objetivos e isso tem que ser considerado no regime. Bom, Ju, a gente está falando mais sobre os benefícios da Previdência, né? A gente comentou um pouquinho sobre o benefício fiscal, que é também talvez o mais utilizado pelo mercado, mas tem um benefício que chama muita atenção, que é o benefício sucessório. Muitas vezes o próprio mercado não sabe muito bem como utilizar esse instrumento, né? Você, como profissional CFP, estudou bastante ali o planejamento sucessório. Qual o melhor veículo dentre os modelos de previdência que o investidor pode utilizar pensando ali no planejamento sucessório? Eu sei particularmente que o PG normalmente a gente olha para benefício fiscal, né? Então o VGBL seria o melhor instrumento? Olhando para o futuro, né? Pensando que o PGBL ele tem esse discurso do benefício fiscal, o VGBL ele atende no âmbito sucessório, porque haverá ali também, da mesma forma que tem no PGBL a possibilidade da indicação dos beneficiários, o VGBL também oferece isso. Então, o principal atrativo é a possibilidade de você indicar para quem você quer deixar o valor acumulado na Previdência. Então, o VGBL atende vida, gerador de benefício livre. O outro ponto em questão é que a tributação, em caso de sinistro, será apenas sobre o rendimento. Então, acumulou-se um recurso que, por hora, pode ter sido utilizado para aposentadoria, mas que, na ausência do titular do plano, será transmitido aos herdeiros legais ou a quem ele indicar. Então, não tem essa obrigatoriedade. Ele indica, ele pode nomear com os dados ali, coloca a data de nascimento e CPF. Na ausência do titular, a seguradora honrará conforme foi descrito no plano. A agilidade também, Caio, temos que enfatizar, porque em caso de morte tem todo um processo de inventário em torno de 60 dias ou mais, né? Quantas vezes nos deparamos aí com casos que estão há 10 anos em processo de inventário? Então, a Previdência, o VGBL, oferece essa facilidade, a agilidade e também a questão do custo. Em relação a custo, no estado de São Paulo, por exemplo, não há incidência de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Doação. Aqui em São Paulo, não. É claro que tem que consultar a legislação estadual para saber se no seu estado se aplica, mas aqui em São Paulo não se aplica e já nos coloca aí à frente. Então, eu gosto sempre de destacar a agilidade, a indicação dos beneficiários, porque aí não há necessidade de compor o inventário, desde que também respeite ali as regras de legítima e disponibilidade. O que é a legítima, né? Soma-se o patrimônio total do investidor, subtrai-se as despesas ali, os compromissos a pagar, as dívidas, e divide-se por 2. A partir daí, nasce a disponibilidade e a legítima. A legítima, obrigatoriamente, você tem que deixar ali para os seus herdeiros necessários. O restante você pode deixar a quem você desejar. Então, mas lembrando que é patrimônio total, então na Previdência você tem essa liberdade de indicar quem você quer deixar, para quem você quer deixar o recurso. Então, falamos dessa facilidade, a agilidade, os custos e a blindagem, que é você proteger aquilo que você acumulou ao longo da sua vida
para outras gerações. Então, você preserva o seu legado também na Previdência. E escolhendo o regime adequado, o regime regressivo, por exemplo, você também tem eficiência tributária. Por quê? Se o titular do plano falecer antes de 6 anos, né, ali das contribuições, da data de adesão, então do plano e das respectivas contribuições, serão 25%, será ali a alíquota de 25% aplicada. Agora, se a pessoa, claro que faleceu com um prazo maior, aplica-se a alíquota vigente, podendo atingir 10%. Então, você ganha em diversos aspectos, ora pela agilidade, ora pelo fato de não pagar alguns impostos e também na eficiência no momento do imposto de renda sobre o rendimento, que tem que pagar mesmo em caso de sinistro. Ju, a gente falou um pouco sobre benefício fiscal, também falamos como o mercado se utiliza do benefício sucessório, muitas vezes de uma forma não tão adequada, mas tem um benefício que muitas vezes o mercado deixa de utilizar e é um benefício importante para o investidor. Muitas casas não falam, muitas por desconhecimento, que é a questão da possibilidade de isenção de imposto para portador de doença grave, né? Eu sei que o Safra trabalha muito isso, inclusive sempre atentando os assessores, dando notícias, fazendo menção aos times comerciais sobre a importância de utilização dessa ferramenta. Conta pra gente como que o investidor pode se beneficiar disso. Exato, Caio. O investidor ele tem a possibilidade de não pagar o imposto na Previdência, desde que ele seja portador de uma doença grave. Então, doenças listadas na Lei 7.713/88 do governo. Então, faz com que a pessoa tenha a possibilidade de não pagar o imposto. Porém, ela não pode exercer atividade remunerada desta forma, ela usufruirá do benefício. Para isso, ela tem que nos apresentar um laudo oficial emitido pelo INSS ou um hospital da União, né, no caso dos servidores públicos. Então, é sim possível, desde que apresente a documentação correta. Então, não só para imposto de renda pessoa física, a pessoa tem a isenção, mas também para rendimentos recebidos da Previdência. E isso serve tanto para o PGBL quanto para o VGBL. É claro que o investidor ele assumirá a responsabilidade da informação, mas ele tem a possibilidade de isenção na fonte, seja ela por tempo determinado ou indeterminado. Ju, mais uma vez, obrigado pela presença. A gente aqui da CAT tem um compromisso muito sério, assim como o Safra, pela gestão de portfólio do cliente. Então, como a gente consegue detalhar todos os benefícios possíveis. Alguns são mencionados pelo mercado, alguns nem tanto como deveriam, né? E acho que queria que você, representando aqui o time de gestão do Safra, olhando muito ali para a Previdência, deixasse uma mensagem para os nossos clientes, principalmente no foco no longo prazo, né? Assim, a mensagem principal é a importância do planejamento financeiro, seja ele voltado para a aposentadoria, para a sucessão, ou tributário também, mas que ocorra, porque o futuro ele está logo ali. E a educação financeira aliada às melhores alternativas de investimentos, é claro, considerando ali os objetivos, o perfil do investidor em primeiro lugar, somente assim poderemos oferecer o melhor para cada investidor. Então, o nosso compromisso é levar conhecimento, sofisticação através dos produtos Safra Asset. Perfeito. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Em nome da CAT, agradeço ali mais um podcast. Ju, mais uma vez, obrigado pela presença. É sempre um prazer receber você. Agradeço o convite. Até logo. Obrigado, pessoal.